Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de Gestão em Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos vamos numa jornada pelo conhecimento científico, pela pesquisa, pela ciência e quais as relações de todas essas palavras com gestão em educação à distância. A nossa jornada, ela está organizada em algumas etapas, algumas trilhas que você pode fazer no seu tempo, embora a gente tenha um calendário aí bem específico, mas ela está aberta e você vai poder trilhar por todos esses caminhos que são os caminhos para a produção do conhecimento científico. Então, vem comigo conhecer a nossa proposta e a nossa trilha com diferentes formatos para que você possa aí produzir conhecimento científico em educação à distância. Vamos lá? Bom, aqui nós temos aí a ideia geral da nossa trilha, certo? Então, eu tenho aí algumas... agradeço, aliás, especialmente a equipe do Departamento de Produção de Educação à Distância, o pessoal dos estúdios, para a produção aí da nossa identidade visual, que tá, show de bola, lindo, tô apaixonada, hashtag amei. E aí nós temos algumas etapas, são 40 horas, são basicamente 4 unidades, mas são 6 sessões, tá? E nós vamos conhecer. Então, quais são as sessões? Nós temos aqui a primeira sessão, que é ciência e pesquisa. E em ciência e pesquisa, eu vou chamar você para mudar de ideia. Sim, como é que a gente muda de ideia? Por que a gente muda de ideia? Como que a gente muda de ideia? Interessante isso, né? Bom, e também para eu quero saber o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo na educação à distância? O que está acontecendo na gestão em educação à distância, especialmente depois dessas transformações pós-pandemia, né? Ou após a pandemia, ou ainda na pandemia. Então, todas as transformações, as questões legais, as questões estruturais, as questões pedagógicas que fizeram alterações provisórias e, quiçá, permanentes na educação à distância. E é por isso que eu te chamo para o questionamento reconstrutivo baseado lá em Pedro Demo. E ainda a gente vai discutir em ciência e pesquisa o que é autoridade do argumento. Então, aí está apaixonante essa primeira etapa, não está? Depois a gente vai conhecer como as coisas funcionam. Isso, uma das nossas referências em como as coisas funcionam é o desordem. É uma desordem danada, nossa senhora. Não, é o desordem, né? Ele é uma das nossas grandes referências aí na metodologia da pesquisa, basicamente, certo? E o que ele vai trazer para a gente é o seguinte: um dos grandes destaques é que a ciência, a pesquisa científica, a produção do conhecimento na academia, ela tem, assim, uma trilha, né? Já que estamos falando de jornada e de trilha, ela tem uma trilha mais ou menos definida. A gente tem uma concepção de pesquisa, ou seja, você tem uma ideia, tem um problema, tem algo que você quer saber, né? O que eu quero saber o que está acontecendo aqui. E aí você estrutura isso num projeto de pesquisa. Essa seria a fase da estruturação lógica da pesquisa. Você, então, a partir de elaborado o projeto, você passa a coleta dos dados sobre essa pesquisa. Nós vamos ver isso em mais detalhes. Você faz teste dessas hipóteses, dessa situação que você quer investigar. Diante desses dados, você os interpreta. Aí você passa para análise e discussão desses dados e depois você vai fazer a redação, que a gente poderia chamar lá de tipo o artigo, o relato, o resumo, que a gente também vai ver com mais detalhes. E depois disso tudo, qual que é o objetivo maior? É a publicação. É você gerar o conhecimento e levar ele a todas as pessoas, disponibilizar ele, tornar ele público. Então, a gente vai ver como que as coisas funcionam nessa perspectiva, certo? E aí, a próxima etapa, a próxima trilha é... Ai, meu Deus, nossa! Eu vou até aqui colocar uma referência aí
do The Big Bang Theory, que é sobre pesquisa e ciência, né? Projeto de pesquisa? Oh, God! Então, o que é o projeto de pesquisa? O que? Pra quê? Por quê? Como que a gente faz um projeto de pesquisa? De que jeito? Essas perguntas têm relação com o projeto de pesquisa? Tem relação com você investigar a gestão em educação à distância? É isso que a gente vai descobrir nessa trilha. Depois, a gente vai para Alice no País das Maravilhas, isso mesmo. Nós vamos abrir os livros do conhecimento e pesquisar. Não vamos ficar perdidos aí igual a Alice está no labirinto, mas vamos procurar nas bases, realizar as pesquisas em bases, que é o País das Maravilhas para qualquer pesquisador, para qualquer cientista, para qualquer acadêmico que esteja aí na pós-graduação, né, fazendo a sua dissertação, fazendo a sua tese, fazendo o seu TCC, fazendo o seu artigo para publicar. Então, quais são os caminhos? Né? Os caminhos são esse espaço das bases, que a gente vai entender o que são bases, como que elas funcionam, como que a gente pesquisa. Uma das que a gente mais utiliza são os periódicos da CAPES, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. Então, como que a gente encontra outras publicações? Como que a gente encontra outras pesquisas que têm credibilidade, que têm confiabilidade? E aí você está no País das Maravilhas, evidentemente. Depois de Alice, a gente vai para como os cientistas acertam. Porque os cientistas acertam, né? Por exemplo, a gente não vê a previsão do tempo ali e aí a previsão do tempo, batata, dá certinho? Pois é, são cientistas. E como que eles acertam? Eles acertam porque eles definem uma abordagem, porque eles definem um método, porque eles definem técnicas e porque eles definem a amostra. E nós vamos saber o que é cada uma dessas etapas, cada um desses elementos, né? O que é abordagem, o que é método, né? Quais são os métodos mais utilizados, especialmente em educação à distância, porque em educação à distância você tem uma estrutura peculiar, não é apenas uma transposição do presencial para a educação à distância. Existe toda uma estrutura orquestrada, planejada, estruturada para fazer educação à distância, o que é bem diferente da educação presencial. E ainda nós temos normas para quê? Olha, a gente tem até um mapa mental aqui, né, que a gente vai ver. Normas para quê? Você já ouviu falar de ABNT? Claro, né? Você fez a graduação, você já viu que metodologia parecia assim meio complexo, porque tem que decorar algumas regras? Não tem que decorar a regra. Norma não é para decorar, não nesse caso. Nesse caso é para a gente saber que elas existem, porque toda vez que você for fazer um trabalho acadêmico ou uma pesquisa científica, você vai precisar consultá-las. Mas para que elas servem, onde elas se aplicam, de que modo que nós podemos utilizá-las? E é nessa perspectiva que a gente vai conhecer aí as normas da ABNT, destacando alinhamento, referências, que são geralmente elementos que nos deixam aí com os cabelos em pé, como fazer o resumo, o artigo, a fonte, as seções. São alguns dos elementos principais das normas da ABNT. E ainda a gente vai trabalhar com... Hoje eu vou escrever um artigo. A professora pirou na batatinha. Hoje nós vamos escrever um artigo aí com grande inspiração na Silvinha Kuller aqui, ó. Esse livro, especialmente, ele está disponível na biblioteca virtual e ele vai trazer algumas recomendações de como elaborar um artigo, um resumo. Como eu falei no Desordem, ele nos orienta que a pesquisa, ela tem como objetivo final levar o conhecimento que foi gerado para o público. Então, essa é a ideia. Como é que você vai escrever o artigo hoje? Será que é possível? Será que dá certo? Que técnicas que nós podemos utilizar? Que recursos que podemos adotar? Que instrumentos podemos pesquisar para que isso seja possível? E essa é a ideia a estrutura da nossa jornada de metodologia científica dentro do curso de Gestão em Educação à Distância do IFRO. E assim eu convido você a fazer parte dessa jornada que, olha, eu já estou apaixonada. É assim que a gente vai fazer uma trilha. Então, até mais! Bonanças!
Educação à distância, mudando realidades.